Gente amada do Senhor, na alegria de estarmos na presença daquele que nos sustenta, para continuarmos a nossa série Igrejas de Apocalipse, abra comigo no capítulo 2 de Apocalipse, versos 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11. Versos 8 a 11, diz assim a Sagrada Escritura: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Leiam a uma só voz a última frase do verso 11. O vencedor mais uma vez, nós oramos pedindo entendimento, compreensão, iluminação, Santo Deus, pelo Teu Espírito, no nome do Redentor, o autor dessas palavras. Fala conosco hoje, como falaste naquela época para a igreja de Esmirna, porque essa Tua palavra é suficiente, é inerrante, é infalível. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiel até a morte. Essa é a ordem principal que o Senhor Jesus determinou para aquela igreja da cidade de Esmirna. Aliás, uma cidade que continua existindo, era rica naquela época, da qual o apóstolo João manda a carta para lá, segundo o comandar de Cristo. Hoje a cidade lá da Turquia continua sendo edificada, existente à beira-mar, é lindíssima. As fotos do Google são perfeitas para isso. E se você puder ir lá, é estonteante, luzes, uma vasta mistura de culturas orientais, é maravilhoso. Tem um outro nome, é claro, Izmir. Há pessoas que fazem viagens para lá. Continua sendo riquíssima, continua sendo bela. Mas você percebeu aqui, se você conhece todas as 7 igrejas, o relato das cartas destinadas a elas aqui no Apocalipse, Esmirna destoa. Aqui, na verdade, não há uma repreensão. Essa é a primeira carta que não tem nada a ser cobrado. Não tem nada a dizer, você precisa mudar algumas coisas aí, diz o Senhor Jesus. Isso anima, não é? Existiu e pode continuar existindo igrejas fiéis, firmes, sem problemas no sentido de vacilos na fé. Que maravilha desse ponto de vista, não é? Esmirna. Mas a palavra tribulação aparece, pobreza, lutas e perseguições diretamente com sinagogas de Satanás, prisão a partir da mão do diabo. Tribulação que duraria um tempo fechado, fixo, total. Daí o simbolismo dos 10 dias.
E aí vem a frase que é o ensino central, como disse segundos atrás: ser fiel até a morte. Irmãos, para o contexto de Esmirna, não é simplesmente fique firme até o dia do Senhor te chamar para a glória. É mais intenso. Ser fiel, porque você está destinada a morrer, a sofrer, a passar tribulação e perseguição até a morte. É diferente, entende? João não está usando aqui o evangelicalês, ele não está citando frases de efeito para João, não, o Senhor Jesus, não é? O autor da carta. Ele não está animando de maneira vazia, ele está falando a verdade. Sabe uma coisa abençoada do cristianismo? É que não há meias verdades, mentiras, conchavos, algo camuflado. É claro. Eu amei a parte do sermão de Atos 15 do reverendo Raimundo, hoje pela manhã no culto matutino, quando ele disse que o evangelho, o verdadeiro evangelho, você tem que falar as más notícias primeiro, não é? Olha, você é um pecador, está destinado ao inferno. Aí vem as boas notícias, mas Deus tem o projeto, o plano perfeito para a tua salvação, Cristo Jesus. O cristianismo só fala a verdade, custe o que custar, doe em quem doer. Sim, falar a verdade em amor, mas meu querido, mesmo que você fale mansamente, ouça, por exemplo, mansamente o verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas, com um sorriso, as coisas que vais sofrer. Você percebe? A verdade é, há um destino para você, diz o Senhor Jesus. E o que é intenso aqui é que aquilo que o Senhor Jesus estava preparando e conduziu à igreja de Esmirna, Ele quer também nas igrejas do atual tempo, aquelas chamadas de igrejas de Cristo verdadeiras. Ele quer uma fé, aliás, uma fé resiliente. A fé resiliente é aquela que diante das adversidades e desafios da vida, permanece firme, inabalável. É uma fé que não se abate facilmente, que encontra forças na confiança em Deus e na esperança de um futuro melhor, não de esperar, mas na certeza desse futuro. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Amados, ser resiliente na fé significa acreditar que, independente das dificuldades, Deus está presente e tem um propósito muito maior para a nossa vida. Essa fé só é alimentada pela oração, pela leitura da Bíblia, pela comunhão com os outros crentes, e aí sim proporcionando um suporte especial, até emocional, que nos ajuda a superar esses momentos de prova e tribulação, porque a igreja de Esmirna foi destinado a passar pela prova. E a igreja de Cristo, de forma geral, também. É por isso que esse texto aqui, do capítulo 2, 8 a 11, nós somos, através desse texto, encorajados a sermos uma coisa: fiéis até a morte, com essa fé resiliente, uma chamada à perseverança e à resiliência nessa nossa jornada espiritual. E essa resiliência é traduzida, de novo, por essa frase do final do verso 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sim, a salvação é pela fé. Sim, é a graça de Deus que é derramada sobre nós em Cristo Jesus. E para aqueles que Ele verdadeiramente salvou, a marca da conversão deles é fé firme, perseverante, resiliente, ser fiel até a morte.
é o desejo de receber a coroa da vida. Não obstante, você ouvir que vai passar tribulação e lutas. Quando você olha todo o livro do Apocalipse, sabe qual é um dos pontos, não apenas aqui na igreja de Esmirna, mas um dos assuntos, digamos assim, que envolve todos os capítulos, que está na essência do livro de Apocalipse, é a disposição de sofrer por Cristo, sendo esse o caminho para a vitória final. Quando você coloca Cristo como centro em sua vida, e você se submete à vontade de Cristo, você vai sofrer. Sofrer em não alimentar seus desejos egoístas, sofrer em ver as mudanças de caráter que Deus aplica em você, sofrer que você vai ter perdas nesse mundo. Pessoas que andavam com você provavelmente não quererão mais andar. Desejos que você gostava de fazer, ou que você até investia recursos nisso, por causa da sua conversão, esse dinheiro vai ser voltado para a missão, para a evangelização, ou até mesmo para o bem-estar da sua família de maneira correta, e não mais para a pecaminosidade dos seus desejos egoístas. Tudo isso causa luta e sofrimento. E o mundo? E as ciladas malignas? E aqueles que não coadunam da mesma fé? Não vão simplesmente dizer, cada um na sua, tudo bem? Não, nós sabemos, essa história de eles respeitam, não respeitam nada sobre nós. É simples assim. Não respeitam, vêm com a ideia, olha, vocês não podem, cristãos, cercear a liberdade daqueles que se sentem de uma forma, e então eles devem viver, porque para eles aquilo é absoluto. Peraí, mas não é assim. Um estuprador pode se sentir um inocente. Pronto, vamos abrir as cadeias para eles irem embora? Um pedófilo pode se sentir alguém que não fiz mal nenhum, eu me sinto assim. Então aquilo que ele sente determina o que ele é? Não. E aonde nós nos baseamos, os cristãos, eu digo, nós nos baseamos nos absolutos da Escritura, que não apenas conduzem nossa ética, mas a nossa moral, as nossas práticas. E aí, amados, é isso que o Apocalipse nos ensina. Você precisa ter disposição de sofrer por Cristo, porque esse é o único caminho para a vitória final. Esmirna, não é? Izmir, lá na Turquia. Ela fica nas costas do mar Egeu. Como eu disse, muito bonito. Se você for viajar para lá, pode me convidar, eu vou gratuitamente com você. Vai ser uma viagem incrível, principalmente você pagando. Deve ser fantástico, pelo menos as fotos que eu vi da atual Izmir. Mas aquela cidade do passado, do tempo aqui, dos irmãos, que nós estamos lendo, os destinatários da carta, bom, tinha riqueza, mas aqueles crentes não eram ricos. Eles viviam na pobreza. Há algum problema? Me parece que não. Porque o Senhor Deus, quando nos salva, nos ensina a aprender a viver contente em toda e qualquer situação, para que aprendamos a viver pela suficiência dEle, sabendo que Ele há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, aonde nós não vivemos preocupados com as coisas dessa vida, mas confiamos naquele que cuida das plantas que nascem sozinhas na natureza, ou dos pássaros que voam no céu, e se Ele cuida disso, Ele tem poder para cuidar de você e de mim. São palavras também do Senhor Jesus. Então o problema aqui não é a pobreza, mas era complicado ter se tornado pobre, ou ver a intensificação da sua pobreza, porque você está seguindo a Cristo. Aí é outra história, não é? Eu estou sofrendo mais ainda a intensificação da perda dos meus recursos, de uma baixa na minha posição social, porque eu agora sou um cristão. Porque, como eu disse, essa igreja não recebe nenhuma crítica do Senhor. No entanto, tem um perigo que está ao redor dela. Essa é uma igreja
pobre e sofredora. E seria fácil fazer concessões, não é? Desejar enriquecer e escapar da perseguição é uma tentação muito grande para você não ser tão fiel até a morte. Eles deviam se sentir muito desencorajados por não serem ricos, como, por exemplo, os irmãos do mesmo presbitério deles, da igreja de Laodiceia, que ficava ali perto. Os laodicenses eram ricos, pelo menos o próprio Apocalipse diz isso. Mas aí Cristo lembra a igreja de Esmirna desse sofrimento. Mas que sofrimento? Por favor, acompanhe comigo novamente. Como Jesus se apresenta no verso 8? Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Na verdade, tem duas características importantes aqui, que o Senhor Jesus está copiando da introdução do capítulo 1 e afirmando de maneira proposital para Esmirna. A primeira parte é: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu sou aquele que criou e comanda a história. Ele comanda a história. E por isso, na tua história, Esmirna, vocês vão sofrer. Eu estou comandando isso. Não há nada solto. É o primeiro e o último. Mas a segunda colocação de Jesus, nesse verso de número 8, eu creio que deve ser considerada por nós, como foi considerado pelos irmãos de Esmirna, a mais importante. Ele está lembrando que ele esteve morto e tornou a viver. Do que Jesus está falando? A sua obra de entrega por nós, o seu sofrimento. Ele que se destituiu de toda a glória para ser um de nós, morrer nossa morte, lembra da frase? Ele que morreu na cruz por nós, recebeu nossos pecados. Segundo Isaías, foi traspassado pelas nossas iniquidades e transgressões. O castigo que dá paz para nós estava no sofrimento dele, do Senhor Jesus. Então, se tem alguém que sabe o que é padecer, que sabe quem sofreu, pode compreender outros que sofreram. Esse, acima de qualquer sofredor dessa terra, é o Senhor Jesus. São essas as palavras que deveriam encorajar aqueles irmãos. Preste atenção, diz o Cristo. Olha o meu sofrimento, a minha morte, olha a minha ressurreição. Por quê? Porque eu fui perseguido e vocês serão também. O resultado da perseguição de Jesus foi terrível, não é? Condenação injusta, total sofrimento incalculavelmente maior. Eu não sei se você percebe, mesmo só lendo os evangelhos, não precisa pegar materiais arqueológicos, mas fica muito claro que o que Cristo sofreu até chegar na terrível cruz foi um sofrimento maior do que aqueles dois salteadores que foram crucificados ao lado do Senhor, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ele foi supostamente coroado com uma coroa de espinhos, ele foi praticamente linchado, até então sofrer na cruz humilhação, terrível sofrimento, dor. Por quê? Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E ele mesmo disse antes, o Senhor Jesus: eu não estou aqui sendo obrigado a entregar a minha vida, eu voluntariamente a dou e vou reavê-la, como de fato aconteceu na ressurreição. É esse o verdadeiro Cristo que os irmãos de Esmirna tinham que colocar os olhos, não na situação, não nas circunstâncias, eles precisavam olhar para Jesus. Você já sabe o que acontece quando você tira os olhos de Jesus. Lembra de Pedro? Você desvia os olhos, então você afunda. Você começa a acreditar em qualquer outra coisa, menos em Cristo, menos na sua palavra, você se desvia. Quando outras coisas parecem mais atraentes, e convenhamos, hein? Se você conversasse hoje com algum irmão lá da igreja presbiteriana de Esmirna, e chegasse para eles, e aí? E eles relatassem como tem sido difícil por terem seguido a Cristo. Eles estavam padecendo, contam os relatos
que muitos tinham comércio, e as pessoas não queriam naquela cidade se associar com aqueles cristãos. E eles sofreram uma dupla ação de perseguição. Você leu que tinha judeus que foram aqui rotulados de sinagoga de Satanás? Os judeus fizeram uma concessão para não serem tão perseguidos pelo domínio romano, principalmente na cidade de Esmirna. Aliás, a cidade de Esmirna competia com Éfeso para quem era a cidade que mais adorava o imperador. Aliás, a imposição de um culto ao imperador veio das pessoas e não do próprio imperador, sabia disso? Alguns primeiros imperadores de Roma queriam tirar isso. Mas, para mostrar uma submissão, Esmirna era uma que batalhava por isso. E aqueles judeus investiam até rios de dinheiro para o embelezamento da cidade. Só que percebi uma coisa: de maneira mau caráter, os judeus daquela cidade, eles diziam: não, nós não adoramos o imperador. Nós fazemos uma reverência política, nós temos interesses nisso, e ficamos pacíficos aqui. É um relacionamento de comum acordo, e eles lá, nós aqui. Mas era terrível ter uma outra religiosidade no meio daquela cidade, em que eles exaltavam e adoravam aquele mesmo suposto falso Messias na cabeça dos judeus, que eles disseram que ressuscitou. Esse povo é guiado por isso. Esse povo vai atrapalhar essas nossas negociações com os romanos. Nós precisamos aplacá-los, destruí-los. E aí a perseguição daqueles que esqueciam quem era o Deus da Torá, o Deus Yahvé do Antigo Testamento. Por isso esses judeus eram falsos, eram sinagoga de Satanás, e se juntavam à perseguição romana. E isso você vê no verso 10, lançar em prisão, tribulação de 10 dias, era a ação do governo do Império Romano. Sabe uma coisa interessante que aconteceu ali, meus amados, e que marca a cidade de Esmirna no que se refere à perseguição? Existe um registro dessa oposição firme ao cristianismo, conectado, ligado com o martírio do Policarpo, o bispo de Esmirna, Policarpo de Esmirna, na data de 23 de fevereiro do ano de 155, depois de Cristo, evidentemente. Ele foi morto devido àquela sua famosa recusa de negar o nome de Jesus. Como eu disse, ele era o bispo de Esmirna por muitos anos. E como um santo, um crente fiel, já idoso, ele respondeu ao procônsul que lhe dava ali a escolha de amaldiçoar o nome de Jesus e viver, ou confessar o seu nome e morrer. É dele, Policarpo de Esmirna, a famosa frase: servi a Cristo durante 86 anos, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar do meu rei que me salvou? E acrescentam alguns. Após a frase, ele disse: pode acender o fogo. Por isso que o procônsul sentenciou a morte na estaca. Não era empalamento. Era queimar amarrado a uma estaca, queimado vivo. E o registro indica que os judeus da cidade de Esmirna, eles tomaram a dianteira, ajuntando lenha ao máximo que podiam para matar, porque aí esse líder vai morrer e vai acabar com esse cristianismo. Sabe que dia era? O dia 23 de fevereiro de 155? Era um sabá. O judeu não devia fazer nada, né? Eles quebraram a própria lei que acusaram o Redentor de não cumprir. Você tem percebido aqui, historicamente, o que eu estou te dizendo? Essa foi a vida da igreja de Esmirna. Então a carta estava prevendo a eles de que eles deveriam ter uma única característica: seja fiel até a morte. O Senhor Jesus dá uma exortação que se encontra no verso 10,
para a igreja de Esmirna. Leia, por favor, o verso 10. Por gentileza, igreja, uma só voz. O que diz? Qual é a exortação, então, que o Senhor Jesus dá à igreja de Esmirna? Não temer. Não tenha medo da perseguição, seja ela econômica ou política. Mesmo que ela assuma formas de aprisionamento e pena de morte, como eu já afirmei aqui que ocorreu com muitos. A gente conhece mais a história do Policarpo. Mas quantos outros irmãos e irmãs? Na verdade, amados, Cristo ordena que eles se preparem para um tratamento mais severo. O motivo pelo qual eles não devem temer as tribulações iminentes é que a vida e o destino dele estão nas mãos do Senhor da história, o primeiro e o último, aquele que sofreu a perseguição maior, até mesmo a morte, mas ele venceu por meio da ressurreição. Jesus derrotou o diabo. E mesmo os esforços rebeldes do diabo só podem cumprir o plano soberano de Cristo para a história. Você leu no verso 10. Quem que vai ser a mão usada por Deus para jogá-los em prisão? A mão do diabo. Engano, mentira, pessoas guiadas por ele, por Satanás. Será que você consegue perceber a relevância para nós? Ou você acha que apenas estamos revendo, rememorando a história? Quantas vezes você viveu o sofrimento e quis desistir, ou apenas questionar aonde estava o amor e a demonstração da graça misericordiosa de Deus? O Senhor Jesus, com a igreja de Esmirna, todas as igrejas aqui que existiram dessas cartas de Apocalipse, todas elas têm uma história, mas a igreja de Esmirna, ela verdadeiramente se aproxima de uma realidade que, num certo sentido, todas elas vivenciaram. Mas aqui, a igreja mais firme, ou a primeira que do relato, aparecerá outra bem fiel, mas a primeira igreja mais firme que você está lendo aqui, a igreja que apesar de de ser pobre, Jesus diz que ela era riquíssima, então está falando da sua essência santa, da sua sinceridade em manifestar a conversão, porém sobre ela estava esse resultado, essa determinação: vocês vão sofrer, e vocês vão sofrer para serem colocados à prova, como diz o verso 10, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Meus irmãos, a verdade é que o Senhor, para purificar o seu povo, para instituir ali a sua santidade e moldar Cristo, Ele nos trata. Quantas vezes nós vamos tentar fugir disso? Mais uma vez, os verdadeiros santos precisam aprender que não devem temer as tentativas do diabo de fazer com que a igreja ceda ao mundo por meio de qualquer tipo de perseguição. Na verdade, Jesus emprega aqui os esforços do diabo para o propósito, para ser dispostos à prova, como diz o texto, de fortalecer o seu povo mediante esses tratamentos de prova. A palavra grega aqui traduzida por o objetivo, o para quê, ou a finalidade de quê, é expressar o propósito soberano de Deus. Essa ação de perseguição é para apurar vocês. Na verdade, o Senhor Jesus sabe o que está no nosso coração, como sabia o que estava no coração dos irmãos de Esmirna. Mas eles mesmos deviam saber o tanto de fidelidade e o tanto que ainda precisavam ser moldados a confiar mais no Senhor.
É assim que a gente precisa encarar as nossas lutas. Irmãos, eu já utilizei essa frase até no nosso grupo Despertar, e eu lembrei aqueles irmãos de uma frase que nós aprendemos no seminário, né? Seminarista gosta de ficar ostentando o que aprende, né? E depois ficar falando essas coisas. Mas é fácil de compreender. Na história teológica da igreja, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, é colocado como sendo o pai da doutrina da soberania de Deus, ou da eleição soberana de Deus, a predestinação. E Pelágio é colocado como aquele herege pai do sinergismo, isto é, não, Deus pode fazer uma parte, mas se o ser humano não fizer a parte dele, Deus não pode fazer nada. E foi chamado de heresia o sinergismo na história da igreja. E aí a brincadeira ou a frase que seminaristas, no meio do seu estudo teológico, aprendem a falar é o seguinte: cuidado para você não ser um agostiniano no púlpito, Deus é soberano, e um pelagiano quando você desce dele e vai viver a sua vida. Eu preciso fazer, eu preciso acontecer, eu preciso fazer conchavos. Meus irmãos, sabe por que o Senhor nos prova? Para definitivamente nós confiarmos exclusivamente no que Ele ensina na Escritura, para que nós verdadeiramente não sejamos assim, agostinianos no púlpito e pelagianos quando saímos dele. Quando falamos da palavra, somos muito fiéis, mas no nosso cotidiano diário não. O cotidiano diário daqueles irmãos era de sofrimento, eles tinham que ser moldados mais, Cristo determinou isso. Então, até mesmo quando Deus usa a obra do diabo, usada para a realização do seu plano, mesmo assim, o objetivo é para dar glória ao Senhor. É por isso que essa igreja em Esmirna estava sofrendo. Deus estava apurando aqueles irmãos. Eles eram espiritualmente ricos, porque eles se uniram ao Senhor Jesus, embora financeiramente pobres. Por quê? Porque a lealdade deles a Cristo impedia, como disse antes, de participar completamente daquelas corporações profissionais e das comunidades de negócio escuso de Esmirna. Como eu falei, muitos tinham sido deserdados pela família por seguirem o caminho de Cristo. A difamação que for espalhada pelos judeus sobre eles, a perseguição política dos romanos, dizendo que eles buscavam introduzir um novo reino em detrimento do reino dos romanos, tinha lhes custado o sustento. Os cidadãos romanos em Esmirna não queriam comprar, como eu disse antes, pão dos padeiros participantes dessa igreja. Não queriam contratá-los para trabalhar em seus lares. Mas ia ser muito interessante se te chamassem para um emprego e a primeira pergunta: você é um crente fiel à Escritura? E aí você, com um sorriso: sim! Não vou contratar você. Você vai continuar desempregado. Você imagina isso? Ou naquela hora, você pensa nos boletos para pagar, nas contas de água e luz que estão acumulando, no pão que você precisa trazer para a sua casa. E naquela hora você diz: não tenho nada a ver com esses crentes malucos. Você percebe o nível de tentação dos irmãos de Esmirna, e que na verdade acontece conosco, talvez não dramaticamente dessa forma que eu falei. Nos vendemos rapidamente ao sabor da nossa sociedade. Com certeza, as palavras de Jesus para aqueles irmãos devem ter sido muito duras. Olha, não temas as coisas que vocês têm que sofrer. Mas onde está o ânimo? Onde está a condução de como eles deveriam ficar firmes nessa fé vívida e verdadeira? Aonde eles deveriam encontrar essa alegria? Porque essa mensagem grave que Jesus está dizendo para aquela igreja
era de que eles poderiam esperar ser mortos por serem leais a Cristo. Porém, falando o Senhor Jesus como aquele que morreu e voltou a viver, Jesus lhes garantiu que ser morto não seria o final da história deles. Quando chegar o dia em que toda pessoa que morreu for chamada à vida, no dia do juízo, para ficar em pé diante do Senhor no julgamento final, o dia quando toda a humanidade será dividida entre aqueles que irão para a punição eterna e aqueles que irão para a vida eterna, como diz Mateus 25, 46, eles, os irmãos de Esmirna, poderiam ter a certeza de que eles iriam entrar na vida eterna. Verso final do verso 10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E para completar, no término comum das cartas, para Esmirna não foi diferente. Olha o verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Vamos supor que você tem dúvida o que é a segunda morte. A primeira morte é essa morte física. Meu corpo pode se deteriorar, uma doença vir e eu morrer. Essa é a primeira morte. E o que é a segunda morte? É a condenação eterna, sofrimento eterno. Eterno, irmãos. Eterno. O nosso Deus, na sua exigência de derramamento de justiça e ira, estará lá no inferno, o inferno lançado no lago de fogo e enxofre, derramando pessoalmente da sua justiça e ira. Enquanto que na glória eterna, na eternidade, nós viveremos a plenitude do amor, da graça, da infinita majestade bondosa e abençoadora de Deus para sempre e sempre. A sua essência existe isso. E a sua essência exige isso. Aqueles irmãos poderiam morrer por serem cristãos, mas eles iriam para o lar eterno, moldados, transformados. Eu acho que eu não preciso dizer que isso não está longe de nós. Crentes dos nossos dias estão sendo mortos por causa da sua lealdade em Cristo, nos nossos dias, em vários lugares do mundo. Não é uma situação remota ou improvável, por causa do tempo, da época dos irmãos de Esmirna para nós hoje. Mas, todavia, amados, nós sabemos que isso é uma realidade para nós hoje. Talvez pode chegar no nosso país um momento em que a intolerância religiosa vai caçar a nossa liberdade de expressarmos a nossa fé em Cristo. Você está preparando-se para isso, se o Senhor assim mandar? E se de repente rotularem como discurso de ódio, você mencionar que só tem um caminho, uma verdade, uma vida para a salvação, e é só Jesus, nenhuma outra religião salva, somente aquela que coloca Cristo, como a palavra diz, como único Senhor e Salvador. Quando prenderem ou ameaçarem você, quando chegar, e pode chegar, olha, eu quero contratar você, mas eu estou vendo aqui o seu perfil no Instagram, aliás, empresas fazem isso hoje e nós sabemos disso. Eu estou vendo aqui o seu perfil no Facebook, Instagram, ou seja lá, rede social, e você coloca coisas do tipo que Deus criou homem e mulher, né? Você não é um não binário, que você é contra ter banheiros que sejam unissex. Eu estou vendo aqui que você faz parte de uma igreja que prega o evangelho para todo mundo, não respeita as posições de cada um. Aliás, não foi revogado no Canadá, há uns 7 anos atrás, a lei que proíbe pregar o evangelho para converter alguém. Sabia disso? Quem vai para o Canadá? Próxima viagem. Cuidado. Canadá. É o primeiro-ministro, que tem um nome meio francês, decretou isso.
Eu já preguei isso aqui, há uns anos atrás. Não, 7 é muito, foi menos. Já pensou? Eu estou vendo aqui que você tem uma linha determinante em sua vida, e o nome disso é cristianismo. Ou você ainda está deitado em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, e não está nem percebendo que começou a esquentar a água da panela. Percebeu? Jesus está dizendo: não importa a perseguição, não importa a dor, não importa a ação do diabo que eu comando, não importa o sofrimento terreno, ser fiel até a morte. Não importa o que você está padecendo, mas se você merece ou não, conforme seus pensamentos, não importa, ser fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. Eu salvei você para isso. Você é um vencedor. Então, de modo algum, você sofrerá o dano da segunda morte. É para isso que o Senhor Deus colocou a carta a Esmirna, para aqueles irmãos ficarem firmes assim. E para nós, crentes do século 21, repensarmos. Você está sofrendo? Ou talvez não. Pode começar amanhã. E se começar? E se amanhã vier aquela notícia terrível? Olhe para mim, vamos, me anime. Eu vou receber uma notícia terrível amanhã. O que você vai me dizer? Você vai ter coragem de abrir a palavra, lembrar o sermão que eu preguei no dia anterior, domingo, estou falando de amanhã, de domingo, e vai dizer: pastor, lembra da carta a Esmirna? Lembra que o Senhor falou, não temas? Lembra que o salmista diz que o crente verdadeiro é aquele que não teme más notícias, o seu coração não se abala, porque confia no Senhor. Ora bolas, o que significa confiar no Senhor? Ora raios, o que será que significa eu seguir o Cristo? Cantar, você não chorou com a primeira música do coral? Eu não me contive, porque Deus estava dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e dobrar o seu joelho e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu e eu sararei a sua terra. Você crê nisso? Ou vamos deixar para meia dúzia de uns crentes que nunca leram a Bíblia ficar cantando isso e eles acham que são crentes de verdade? Mas deixa vir uma tribulação igual a nossa, eles vazam. E você? Você vai fugir? A igreja é difícil, as pessoas são difíceis, a minha vida é difícil. Bem-vindo ao mundo do meu Redentor, ao mundo do seu Senhor. Amados, quando chegar a notícia ruim, eu espero que você chegue para mim e fale: pastor, a gente chora junto, mas não temas as coisas que tens de sofrer. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aleluia. Quem diz isso é o Senhor Jesus. Amém.